liderança que ocupamos ou que vamos ocupar. Dentro de casa é preciso ter comunicação e ter habilidade de comunicação para transmitir conhecimento ou tirar dúvidas, independente do seu ramo. Então, a oratória ela é importante para todos, e não apenas para políticos, advogados, jornalistas, professores. Todas as profissões é importante investir e desenvolver na oratória. Momentos que eu preciso da comunicação. Quando você expõe um argumento, quando você vende algo, quando você está fazendo uma palestra, quando expõe um assunto, quando você se reúne com a sua equipe, quando explica uma ideia, né? Quando quer conquistar, quando quer persuadir, a todo instante nós estamos aí precisando nos comunicar. Então, essa nossa palestra, nós vamos falar alguns conceitos básicos, algumas coisas que precisamos observar na nossa comunicação. Vou passar para vocês algumas sugestões de exercícios para você melhorar sua fala, melhorar sua dicção, desenvolver, desinibir. E o objetivo principal é incentivar a melhoria da qualidade da oratória, né? Oferecer motivação para você enfrentar os desafios do discurso. Então, a primeira dica para você que vai se comunicar, para você que vai dar uma palestra, você que vai apresentar um trabalho, é seja você mesmo. Por quê? Todos os outros já existem. Quantas vezes que tem uma oportunidade de apresentar um trabalho e a pessoa fica, não, vai você primeiro, vai você. Eu faço a parte escrita e o outro apresenta, né? A maioria quer se comportar dessa forma, mas esse não é o caminho. E aí eu quero fazer uma pergunta para você: quais são os seus medos? E aí eu não estou falando só de oratória, não. Quais são os seus medos na sua vida? Para você refletir nesse momento. Eu quero mostrar aqui uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa que foi realizada por um instituto americano com 3.000 pessoas, com a questão: qual o seu maior medo? E olhem bem o resultado desta pesquisa. Primeiro lugar, 41% das pessoas responderam que o seu maior medo era o medo de falar em público. Olha só, a maioria das pessoas preferem morrer do que ter que falar em público, analisando aí o resultado dessa pesquisa. O homem ele tem mais medo de fazer o discurso fúnebre do que ficar dentro do caixão. É o que a gente pode concluir aí com um pouco de humor o resultado dessa pesquisa. O cérebro é algo que começa a funcionar no instante em que nascemos e só para quando precisamos falar diante do público. É uma reflexão aí. E aí eu te pergunto, como que você se sente ao falar em público? Quando te passam a palavra ou no trabalho, ou na sala de aula, ou num evento social, como que você se sente? Como se tivesse colocado uma bomba nas suas mãos e está prestes a explodir? E aí eu volto na questão do medo. A primeira coisa que você precisa enfrentar para desenvolver a sua arte de falar em público é vencer o seu medo. Porque o medo, ele é normal, ele é natural, ele existe, mas ele pode ser vencido. E como vencer o medo de falar em público? Só existe uma maneira: praticando. Praticando, praticando, praticando. Toda vez que você tiver a oportunidade, não diga não. Reprogramar os pensamentos e emoções, né? Nós somos o que pensamos e expressamos na maior parte do tempo. Então, se você acredita que você é capaz, você vai fazer, você vai praticar. Agora, se você acredita o contrário, essa máxima se torna verdadeira na sua vida. Quais as características do medo no momento de falar, de apresentar? As batidas do coração aceleram, né? Ficam descompassadas, as pernas
começam a tremer, as mãos a suar, a face a empalidecer ou enrubescer, a voz fica presa na garganta, sai trêmula, hesitante, as palavras saem truncadas ou rápidas demais, borboletas iniciam aí uma revoada no estômago, a boca fica seca, aquele riso nervoso se instala no semblante, calafrio desce pela espinha, aquele olhar desordenado, sem foco, cegueira, semblante de preocupação, tem gente que tem dor de barriga, a respiração fica ofegante, coração acelerado, não é assim? Tem pessoas que começam a tremer as pernas, tremer o corpo, a gesticulação fica desordenada, as ideias que antes eram brilhantes e tão lógicas, eram claras antes da apresentação, desaparecem, né, como num passe de mágica diante do público. Dá vontade de sair correndo, desaparecer, fugir. Alguém já viveu alguma situação semelhante? Porque se você não viveu, você pode viver ainda, né? E você vai superar. Eu já passei por situações assim, já superei. Então você também vai conseguir. O medo de falar, ele vem muitas vezes de dentro de você. São situações que você já passou na sua vida ou na sua infância e você carrega isso. Então, primeira coisa, não subestime o valor das suas ideias. Seja um dos primeiros a falar sempre, toda oportunidade que tiver, seja o primeiro. Não censure você mesmo. Entenda que críticas são inevitáveis, mas são úteis. E, principalmente, não deixe a sua motivação ir embora. O medo de ser vaiado esconde grandes talentos. Então, se você tiver com medo de falar, vai com medo de si mesmo. Finge que tem coragem e vai e faça a sua parte. E aí tem pessoas que ela apenas tem a ilusão. Se ela perder o medo, ela acredita que ela vai ser persuasiva, vai se tornar um bom vendedor, vai se tornar um grande conquistador, um bom palestrante, um bom apresentador, vai ser mais comunicativo, mais confiante, extrovertido, imbatível e mais feliz com minhas conquistas. Você pode ser tudo isso, mas precisa trabalhar esse medo. O medo de falar, o medo de se apresentar. E o primeiro passo é repetindo para você mesmo que você é capaz. É uma reprogramação dos pensamentos. Aquela pessoa que sempre afirma, eu sou tímido, eu sou introvertido. Então, esqueça isso, né? Mude a sua forma de falar. Né? Olá, prazer, meu nome é fulano de tal. A partir desse momento, eu quero ser mais comunicativo, eu sou mais comunicativo, eu sou extrovertido, eu sou capaz de cativar e convencer as outras pessoas. Então, você precisa afirmar e acreditar nisso e desenvolver isso todos os dias. Às vezes, o medo de se apresentar, o medo de falar, pode associar-se a situações do passado. Né? Talvez riram de você algum dia, talvez alguém falou que você não era capaz. Então, você precisa superar isso. E o segredo, treine, treine, treine. No curso de oratória, 70%, 80% do curso são atividades práticas. É você treinar, é você sair do seu lugar, é você se levantar e treinar. Né? Aproveite agora a quarentena e vamos treinar em casa. Uma pessoa que nunca cometeu um erro nunca tentou nada de novo. Uma frase aí de Albert Einstein. E aí nós temos uma tarefa para você. Como desenvolver a sua fala, a sua apresentação? Grave e assista. Esse é o exercício. Né? Se você vai escolher um tema livre, um tema que você tem um domínio pessoal, e você vai apresentar, como se estivesse apresentando para alguém, e gravar. O objetivo desse exercício, esse é o primeiro exercício que a gente faz no curso de oratória. A gente chama a pessoa à frente, ela vai apresentar aquele tema, nós vamos gravar para que a pessoa assista depois e possa fazer uma análise a respeito da apresentação dela.
coisas que ela faz, não percebe, mas que ela assistindo, ela mesma vai identificar. Por exemplo, uma pessoa que fala né toda hora, cada 5 palavras, né, né, né. Quando essa pessoa grava, ela vai perceber isso e ela vai ficar incomodada e ela vai querer mudar. Então, quando você faz este exercício de gravar a si mesmo, você vai, não é algo muito elaborado, é algo para você ser você mesmo. Se prepare aí uns 5 minutos e faça uma apresentação de 3 minutos sobre um tema. Nesta apresentação, o que vai ser avaliado? Você vai avaliar o seu ritmo, avaliar a sua voz, a respiração, a dicção, a velocidade da fala, a intensidade da voz, o vocabulário, expressão corporal, comunicação do semblante, entusiasmo, a comunicação visual e vai eliminar os vícios. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses tópicos para você avaliar na sua apresentação. O ritmo. O ritmo é a musicalidade da fala. É a colocação mais ou menos prolongada das vogais. A pronúncia correta das palavras, levando em conta a sua acentuação, a alternância da altura da voz e da velocidade que imprimimos as frases. Hora alta, hora normal, hora mais baixa. Rápida em certos momentos, lenta em outros, fazendo com que este conjunto melodioso influa no espírito e na vontade de quem estiver te ouvindo. A respiração, é preciso treinar a respiração. É preciso respirar corretamente, né? Existe normalmente falta de sincronismo fonorrespiratório, o que prejudica a fabricação da voz mais adequada. Tem pessoas que falam quando ainda estão inspirando ou continuam a falar quando o ar praticamente já terminou. E isso prejudica na comunicação. E como que vai resolver isso? É com treino. A voz, a nossa voz, ela transmite as nossas emoções, ela transmite o nosso estado de espírito. Então é preciso você conhecer a sua voz, é preciso você se familiarizar com a sua voz. E esta é uma das importâncias do exercício de gravar a si mesmo, porque você vai se familiarizar com a sua voz. Você não vai achar estranho mais quando você ouvir a sua voz. Quando você grava, você percebe também como está a sua dicção. O que é a dicção? A dicção é a pronúncia dos sons das palavras. Notamos que a sua deficiência é quase sempre provocada por problemas de negligência. É costume quase generalizado. Às vezes a pessoa omite o R, omite o S no final das palavras, né? E aí tem alguns exemplos: levar no lugar de levar, trazer no lugar de trazer, fizemos no lugar de fizermos. Da mesma forma que se omitem comumente os is intermediários, janeiro, né, em lugar de janeiro. Principalmente nós, mineiros, cometemos aí essas... engolir as palavras, né, engolir as letras. Outros erros de dicção provocados pela negligência são aí a troca de letras, omissões de sílabas. Precisa disso, no lugar de precisa. Então, e você percebe essas falhas na dicção quando você grava a si mesmo. Ah, eu tenho vergonha, não quero me filmar falando agora. Então, coloque o gravador, grave, leia um texto, recite. Nós vamos falar aqui alguns exercícios para poder serem feitos. Rotacismo é a troca do L por R. Tipo, clássico, Cláudio. Lambidacismo é a troca do R pelo L, é tipo de cebolinha, talde, folte. E um exercício útil para melhorar a dicção é fazer a leitura em voz alta, colocando
obstáculos na boca, como lápis ou dedo, ou qualquer outro que possa dificultar a pronúncia das palavras. Por exemplo, é você fazer um exercício, né, que a gente ensina a pessoa pegar um lápis, colocar na boca e fazer uma leitura com um obstáculo. Pode ser o dedo, pode ser o lápis, e você vai ler um texto. E você vai começar a falar, de repente você já está babando, mas é assim mesmo. Se você vai desenvolvendo a articulação, é um exercício que é feito também para melhorar a dicção. Outro exercício muito interessante são os trava-línguas. E aí você pesquisa no Google, você acha aí, baixa 50 frases de trava-línguas para você treinar. E aí você começa a ler os trava-línguas e o segredo do exercício é você falar aquela frase, aquele trava-língua, cada vez mais rápido. E aí tem alguns exemplos. Num ninho de mafagafos, há 7 mafagafinhos. Quando a mafagafa garfa, garfam 7 mafagafinhos. Vendo? Até errei. Então você vai fazendo esse exercício de trava-línguas e você vai melhorando a sua dicção. E não adianta você amanhã fazer 3 horas de exercícios para dicção e nunca mais fazer. É fazer um pouquinho todos os dias. É a constância que vai fazer a diferença. Esse exercício, por exemplo, de ler com um obstáculo na boca, se você fizer isso por uns 15 dias, você vai perceber diferença na sua forma de falar. As pessoas vão perceber que você está falando melhor, que você está articulando as palavras melhor, fruto do exercício. Mas para isso você precisa praticar. Então, por exemplo, o arcebispo de Constantinopla será desarcebispo constantinopolizado. Quem melhor o desarcebispo constantinopolizar, melhor desarcebispo constantinopolizador será. São brincadeiras, mas que você, da mesma forma que ajudam as crianças a desenvolver a fala, ajuda quem precisa melhorar a dicção. Mas para isso é preciso colocar em prática. Outra dúvida que surge com frequência é quanto à velocidade correta a ser empregada na fala. Rápida, muito rápida, lenta, muito lenta. Cada orador, cada assunto tem a sua velocidade própria e depende da capacidade de respiração, da emoção, da clareza, da pronúncia, né, da mensagem transmitida. Tem gente que começa a falar, fala muito rápido, outros falam muito devagar. Então você precisa treinar tudo isso. Tem gente que fala muito alto, e aí tem um exercício também que o pessoal orienta a fazer. Quem fala muito alto, põe aí um balde na cabeça e começa a falar, para você poder ouvir o eco da sua voz e começar a falar mais baixo. Alguém dizendo, passou rápido como a luz. É evidente que a velocidade será maior que a normal. Agora, se eu vou dizer que desceu lentamente como as sombras da noite, a pronúncia das palavras se dará com a velocidade mais lenta. Então, tudo isso é preciso exercitar. Exercitar e vigiar a intensidade da voz. Não podemos falar aos berros para um pequeno auditório, nem aos sussurros para uma multidão. Tá? Então, tem que treinar. E aí tem a sugestão também, faça um exercício, um teste, né, da sua capacidade de aumentar o tom de voz, de fazer paradas, variar o tom de voz, fazer pausas. Pegue um texto para fazer uma leitura em voz alta, na frente do espelho,
ou na frente da câmera para você assistir depois. E em cada vírgula, faça uma pausa, como tem que ser feita. Coloque emoção no texto que você vai ler. Treine, que isso vai ser bom para você em qualquer lugar que você for. No começo você pode estranhar, mas você vai se acostumar. O segredo do tom de voz certo está no exagero. Se você não se sente um pouco idiota, não está fazendo direito. Então, treine. Você tem que treinar e se acostumar com a sua voz. Sobre o vocabulário. Qual o vocabulário ideal? Vocabulário ideal é aquele que se adapta a qualquer auditório, que, embora simples, traduz as ideias claramente, sem divagações. Então, veja qual é o seu público, né? Não utilize jargões técnicos para falar com a plateia que não é da sua área, por exemplo, né? Lembremos-nos sempre que palavras simples não são palavras sem consistência. O conceito de simples restringe-se à clareza das ideias e à compreensão dos ouvintes. Isso que é simplicidade. Qual o vocabulário ideal? Dê um colorido à sua voz, né? Uma palestra, ela tem como característica o fato de ser, em essência, um monólogo. Ainda que o conferencista utilize recursos variados, incluindo a participação da plateia. Por isso, durante a exposição, alterne a entonação e a velocidade da voz. Ora falando mais alto, ora sussurrando, ora discorrendo pausadamente. É importante fazer isso. A linguagem, né, utilizada tem que estar alinhada com o perfil dos participantes, aquilo que eu acabei de falar, a questão do jargão profissional, né, que você deve evitar se você está falando com uma audiência que tem várias pessoas de vários ramos diferentes. Ter atenção especial às regras gramaticais, conjugação de verbos, concordância, coesão, coerência textual, tudo isso para que a sua oratória fique bonita, fique agradável de se ouvir. Então, se você está dando uma palestra, no encerramento, você vai caprichar, porque ali você pode ganhar a simpatia dos ouvintes, né? Aqueles que estiveram reticentes ao longo da explanação. Então você pode finalizar declamando um poema, contando uma passagem profissional, uma história, né, ilustrativa, algo que aconteceu com você, apresentando um vídeo, uma imagem reflexiva. E aí, algo interessante, sempre que você vai falar de você, que você vai contar uma experiência que você teve, algo que aconteceu no seu trabalho, algo que aconteceu na sua vida, você não corre risco de ter ali o branco, porque é algo que você viveu, é algo que aconteceu com você, e você vai levar para o tema que você está aplicando naquele momento. Importante observar a expressão corporal, né? Todo o nosso corpo fala quando estamos comunicando. Posição dos pés, das pernas, como que está o movimento do tronco, né? Dos braços, das mãos, dos dedos, a postura, né? Dos ombros, o balanço da cabeça, as contrações aí do semblante, a expressão do olhar. Então, cada gesto que você faz possui aí um significado próprio, tá? Encerra em si uma mensagem e você precisa trabalhar isso. Então, recomendamos sempre, né, não falar com os braços nas costas. Tem gente que fala com os braços cruzados, não é legal. Braços apoiados constantemente sobre a mesa, né, indicando arrogância ou prepotência. Então, tem que usar a naturalidade. Olha algumas imagens aí. As palavras, elas podem mentir, mas o corpo não. Então, quando você olha aí esse rapaz aí, tá sentado na cadeira, aí, se ele estiver aguardando uma entrevista, né, o que é a expressão corporal dele está passando? Essa jovem. Imagina você assistindo a aula com a professora aí dessa forma, com a cara de desânimo, braço cruzado.
O sorriso já muda, um semblante mais alegre, a gesticulação é importante. E aí mais um erro, né? Às vezes a pessoa vai dar uma palestra e fica mexendo no cabelo, outro fica mexendo no bolso, fica mexendo na gravata. Então tem que ter moderação para gesticular, para apresentar, para falar, semblante leve. Olha outro dado interessante aqui. Um estudo indica que no processo de comunicação, olhem só, vejam bem, a assimilação da mensagem que é transmitida, 7% do impacto da mensagem decorre do seu conteúdo. 38% da comunicação verbal, a intensidade da voz, da fala, a velocidade, como que você fala, como que você faz as pausas. E 55% da linguagem não verbal, que é os gestos, a postura, o contato visual. Lembra daquele professor que você tem uma lembrança ruim dele, porque ele chegava na sala e ele começava a ler o livro e nem olhava para ninguém? Então, o sucesso da comunicação interpessoal não está naquilo que você diz, mas em como você diz. Lembrem-se disso. Então, para ficar gravado aí, guarda na sua cabeça, 93% comunicação não verbal é a que vai marcar, que vai fazer a diferença na vida do seu ouvinte. Apenas 7% ele vai guardar, vai ser por causa do conteúdo. Por isso que numa palestra é importante você anotar muita coisa, porque o conteúdo você não vai guardar, tá? Isso é estatística. Então, a expressão corporal é preciso prestar atenção. Não se apresentar com a postura do corpo curvado para frente. Não se apresentar levando as mãos aos olhos, cabelos, tipo a foto da mulher que passou aí anteriormente. Vai dar uma palestra mexendo no cabelo. Mas você está chamando a atenção é para o seu cabelo. Outro mexendo no nariz, outro mexendo no bigode, outro mexendo no bolso da camisa, mexendo nos botões, nas orelhas, no zíper da calça, arrumando óculos toda hora. Tem pessoas que ela vai falar e ela fica com a caneta na mão e passa a caneta para um lado, a caneta para o outro, todo mundo fica olhando para a caneta, com a cabeça levantada, olhando por cima do auditório. Então, tem que tomar cuidado com a expressão corporal. A comunicação do semblante também, né? O semblante trabalha também como indicador de coerência e de sinceridade das palavras. Se nós falamos de um assunto que deveria provocar tristeza, não podemos demonstrar uma fisionomia alegre, indiferente. Senão fica tipo aquela apresentadora do telejornal que está dando a notícia aí, uma notícia trágica, falando, por exemplo, de mortes, e está com um semblante diferente, às vezes até sorrindo, né? Tipo mecânica. Então, o semblante é importante observar, porque senão você vai assinar um atestado de falsidade. O entusiasmo. É importante ter entusiasmo. Quem se apresentar com um comportamento frio, insensível, apático, inalterado, vai provocar o desinteresse dos ouvintes, porque ele mesmo vai parecer desinteressado. Então, ninguém mais vai prestar atenção, né? O entusiasmo é uma espécie de combustível da expressão verbal. Eu falando aqui com vocês, eu preciso demonstrar entusiasmo na minha voz. Eu estou te mostrando os slides, você não está me vendo, mas você está ouvindo a minha voz. É tipo aquela atendente que você liga lá no 0800 e pela voz você se sente acolhido, você se sente abraçado para resolver o seu problema. Tem aquela outra também que pela voz você se arrepende de ter ligado da forma que você foi tratado, não grosseiramente, mas pela frieza da voz. Tá fazendo sentido para você? Não adquira vícios, tá? Vícios.
é aquilo que já foi falado aí, né? Botões do paletó, os bolsos, segura um lápis. Tem gente que vai apresentar um trabalho, aí ele fica com a folha de papel ali e aí ele treme. Todo mundo vê que ele está tremendo. Ou fica com o livro na mão, aí fica olhando só para o livro. Outros ficam pegando o fio do microfone, acha que é o Roberto Carlos, começa a dançar com o microfone, também não combina, tá? Não poderão oferecer-lhe segurança a esses objetos. E aí basta você assistir alguns apresentadores, oradores, que você vai ver aí esses amuletos que a pessoa usa às vezes para poder tentar disfarçar, tentar mostrar que não está nervosa e acaba todo mundo vendo que ela está muito nervosa. Esse acho que não precisava nem falar, né? No meio que nós estamos, no meio acadêmico, mas é importante, né? Evite gírias na sua apresentação. Pô, peraí, falou, tá legal, tudo em cima. Tipo assim, o professor na aula de engenharia elétrica tá limpo, sem chance, né? Então, cara, tudo jóia, tem que evitar gírias na sua apresentação. E isso não é só na apresentação do trabalho aí na sala da faculdade, mas é nas apresentações da vida. Você vai fazer uma apresentação para um cliente, vai fazer uma apresentação para um colega, vai fazer uma apresentação para a diretoria de uma empresa. Evite uso de gírias, sempre. Evite expressões que indiquem incerteza ou dúvida. Então, tipo assim, ah, né? Hã? Então, vícios de linguagem, evite esses vícios, tá? Tipo assim, acho que, certo, ficar repetindo a mesma coisa toda hora. E não tenha medo, sabe por quê? As pessoas te julgam o tempo todo. Isso é verdade. Então você não vai conseguir agradar a todos. Então tem pessoas que têm o medo de falar, de apresentar, de ir à frente, porque na verdade o medo dela é de ser criticada, de ser julgada, né, de estar lá na frente, ser avaliada. Não se preocupe com isso. As pessoas sempre vão te avaliar, mas o importante é você saber quem você é. Você saber ter consciência que a sua mensagem você está passando. A percepção, né? A primeira impressão é a que fica. Então, as pessoas nos julgam a partir da nossa aparência? Sim, claro, o tempo todo. A roupa, o estilo. Então, quando você for apresentar algo, para quem você vai apresentar? Qual é o seu público? Sobre o que você vai falar? E aí você vai definir qual é o estilo que você vai levar, qual é a sua aparência. Muito importante, sorriso no rosto. Sempre sorria. O sorriso abre portas. As suas roupas condizem com o ambiente onde que você está, onde você vai falar, onde você vai palestrar, onde você vai numa reunião, onde você vai numa entrevista, onde você vai no seu cliente. Qual o vocabulário que você vai usar, né? Não é preciso você ensaiar palavras bonitas, palavras robustas. Não é isso que nós estamos dizendo, né? Mas é falar um vocabulário correto, é falar um português correto. A pessoa vê que ela está lidando com alguém profissional, alguém preparado. O aperto de mãos faz parte também da linguagem aí corporal. E aí tem esse livro aí, eu indico para vocês, Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal, né? E esse livro fala também que 90% da primeira impressão é formada nos 4 minutos iniciais da conversa, nos 4 minutos iniciais da apresentação. Nos 4 primeiros minutos, a pessoa decide se ela continua no auditório ou se ela sai. E o mais importante, 60% a 80% desta impressão que você deixa tem origem não verbal.
não é pelo que você fala, mas é pelo que você faz. É como você se comporta, como você chega, como você se apresenta, o seu semblante. E algo que muitos perguntam, como improvisar? A regra é não improvise. Até o seu improviso, ele precisa ser preparado. Então, uma dica para você, pense no improviso. Por exemplo, você vai numa festa, numa festa de bodas, por exemplo. Alguém está comemorando aniversário de casamento e você foi convidado para a festa. Já pense em algo, se caso existir a oportunidade para falarem ali. Para todo mundo, você foi pego de surpresa, mas você já tinha na sua cabeça o discurso que você iria fazer naquele momento. Para todo mundo que está ali, você falou de improviso, mas você não foi totalmente de improviso porque você já tinha pensado em algo antes. É assim. Você vai para uma reunião lá na sua empresa. Não é você que está convocando a reunião, você foi convidado a participar da reunião. Você já sabe a pauta da reunião. Então já pense em algo sobre aquele assunto que seria importante você falar. Quando der a oportunidade, você vai falar. Parece que foi de improviso, que você resolveu falar na hora, mas não é verdade, porque você já tinha se preparado antes. Então, quando você passa a viver e a pensar desta forma, você não vai ser colocado em situações em saia justa, em situações constrangedoras, porque você não sabia o que falar naquele momento. Te passaram a palavra e eu não sabia o que dizer, e agora? Não, eu já pensei antes o que eu iria falar. Então, essa é a regra. É assim que você vai improvisar. Não seja monótono, né? Parece monótono se você olhou, as pessoas estão abrindo a boca, estão começando a cochilar, que você está monótono. Eu aqui ainda tenho um desafio que eu não estou vendo vocês, não sei se tem alguém dormindo, né? Se está monótono ou não. Concentre-se no momento. É outra dica. Qualquer apresentação que você for fazer, você está ali presente. Existe um livro de Dale Carnegie que ele como evitar preocupações e começar a viver é o título do livro. E uma das coisas que ele fala lá é viver em ambientes hermeticamente fechados. Se você está ali naquele momento, se desligue de todo o restante, concentre naquele momento ali. Você vai ter muito mais segurança para terminar aquilo que você começou. Seja uma apresentação, seja uma reunião, seja uma entrevista, você vai ter sucesso. Se concentre totalmente naquela apresentação, naquele momento. Porque a falta de concentração ela causa acidentes não só no trânsito, mas uma distraída, a sua apresentação vai para o brejo. Outra coisa muito importante, nunca comece uma apresentação pedindo desculpas. Tem aquela pessoa que ela vai começar, gente, me desculpa porque eu não consegui abrir aqui o PowerPoint. Gente, me desculpa porque eu não tive tempo hábil para preparar. Me desculpe por isso, por aquilo. Pelo contrário, já comece agradecendo a presença de todos, agradecendo a oportunidade e vai dar certo. Se algo não deu para fazer, ninguém sabe. Só você quem sabe disso. Pensar é uma coisa, escrever é outra e falar também é outra. Todas completamente diferentes. Por isso você precisa treinar, você precisa se preparar. Olhar sempre para onde desejamos projetar a voz, isso é importante na sua apresentação. Respeite o tempo programado, né? Se foi programado aí 5 minutos, utilize aí os 5 minutos. Não ultrapasse o tempo. Muito importante, cuidado com as piadas. Né? Tem gente que acha que está fazendo. Me fugiu agora a palavra aqui.
stand-up. Acho que está fazendo stand-up. E não pode. Nós estamos falando, né, de comunicação profissional. Então, evite o uso de piadas. Evite desviar do tema que foi proposto. Não confie demais na memória. Faça um esboço daquilo que você vai apresentar. Não é escrever cada palavra que você vai dizer. É um esboço, são tópicos. E aí tem várias estratégias. Por exemplo, os slides. Eu uso slides como um esboço. Às vezes eu coloco tópicos. E aí eu crio ganchos na memória para poder falar sobre aquele assunto e não me perder ou não esquecer aquilo que iria ser dito. Se você não tem slides, é colocar tópicos. Pode ser no tablet, no celular, em um papel pequeno, tá? Desde que não comprometa e não chame mais atenção do que você, não desvie a atenção das pessoas. Não tenha o complexo de vira-lata, não demonstre inferioridade perante a plateia. Tem gente que ele já chega onde ele vai falar e ele se sente inferior aos demais. Se ele está numa reunião, ele acha que ele não merecia estar ali para poder falar. Se você teve a oportunidade, é porque você merece, é porque você está à altura daquela plateia. Então, não tenha esse complexo, que isso vai atrapalhar no seu desenvolvimento. Outra coisa muito importante, tenha cuidado com as imitações. Não caia na armadilha de querer imitar alguém. Isso é um erro. E vai te deixar inseguro e vai faltar autenticidade. A pessoa vai dar uma palestra sobre um determinado tema e ela pega alguém como referência e quer imitar aquela pessoa. Não vai dar certo. Vai dar errado no final. Saiba a hora de pausar. Use as pausas para dar à plateia tempo para pensar em algo que você tenha dito. Isso é importante. Então, acredite que você pode sempre se superar. A prática da oratória, a prática de falar em público, de fazer reuniões, de ser persuasivo e etc., é algo que você tem que treinar todos os dias. Eu falei aqui no princípio que eu já tive problemas com isso e já superei. A primeira vez que eu fui falar, por exemplo, eu tive a oportunidade para falar no microfone, eu fiquei escondido atrás da caixa de som, de tanto que as pernas tremiam. Mas com o tempo eu fui superando isso. Então, eu não sei qual é o seu bloqueio, qual é a sua dificuldade, o que te levou a se inscrever nessa palestra, nesse workshop aqui de dicas de oratória, de como falar melhor. Mas o primeiro passo é esse, é você se identificar aí. Onde eu preciso melhorar? Qual é a minha dificuldade? A minha dificuldade é na pronúncia das palavras? A minha dificuldade é para terminar um raciocínio? A minha dificuldade é para poder falar olhando para as pessoas? Qual é a sua dificuldade? O primeiro passo para você melhorar algo, você precisa identificar qual é o problema. E aí você vai aprender a falar em público e vai descobrir que falar, apresentar, expor as suas ideias é tão fácil como andar de bicicleta. E quem sabe andar de bicicleta aí, sabe que não foi fácil, que não foi de primeira. Primeiro teve que ter rodinha, depois tirou uma rodinha, até de rodinha você caía, ralava o joelho, ralava o braço, não era assim? E aí chega um momento que você tira a rodinha e você anda com liberdade. Então, a comunicação também é dessa forma. É assim que funciona. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Professor, está ouvindo? Pois não, Adriano. Então, essa é a mensagem, como eu disse, rápida, objetiva. O nosso tempo são exatamente 21 horas e 2 minutos. Dentro do tempo proposto, é uma pincelada
e para incentivar a cada um que está nos assistindo a investir cada dia mais na sua comunicação. Seja fazendo os exercícios, seja fazendo trava-língua, seja lendo em voz alta, gravando áudio, gravando a si mesmo por vídeo e buscando melhorar cada dia. Esse é o nosso objetivo. Eu agradeço pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui falando com vocês e espero ter contribuído aí com esse seminário. Doutor Adriano, muito obrigado aí pela brilhante palestra. Conduziu tudo aí com muita maestria, foi muito esclarecedor. E eu tenho certeza que para quem precisava, né, de algumas orientações, quem sabe devido à timidez ou vergonha, enfim, acredito que deu ótimas dicas preciosas aí. E para quem sabe, né, já está acostumado com o público, já dá aula, já dá palestra, trouxe aí novas ideias, né? Reciclou alguns princípios tão fundamentais para a carreira de todos nós, como foi falado logo no início aí da palestra. Eu assistindo a sua palestra aqui, que hora nenhuma foi cansativa, diga-se de passagem, me lembrou, por exemplo, alguns projetos, né, de TCC, a gente participa de algumas bancadas de TCC, onde a gente vê projetos de excelência, projetos assim muito interessantes, né? E às vezes as pessoas vão apresentar e aquele projeto acaba indo por água abaixo, justamente pela falta, né, dessas ideias, desses princípios tão fundamentais, tão Exatamente. importantes que foram passados aqui. Para quem é aluno do Pitágoras, inclusive, né, doutor, a gente vai ter aí sábado agora muitas bancadas. Eu espero que alguns aí tenham assistido aí essas palestras, foram bem oportunas, dando dicas, dando ideias aí da apresentação. Às E, vezes, pode às falar. vezes a pessoa tem um conhecimento brilhante da matéria, sabe tudo sobre o Verdade. tema que ela escolheu. Geralmente a pessoa escolhe um tema que ela gosta e chega lá na hora, dá o branco e ela treme, ela não consegue passar aquilo que ela sabe e é reprovada, não por causa do conhecimento, mas por causa da habilidade para falar. É verdade, é verdade. Então, assim, mais uma vez, né, eu agradeço muito aí pelo seu tempo, pela sua contribuição, e queria te perguntar, caso o nosso tempo, né, está avançado, acredito que assim, muitas pessoas até queriam, né, perguntar alguma coisa, mas vamos lá, caso alguém queira te encontrar para alguma consultoria, quem sabe, né, na área do direito, como é o doutor nessa área, principalmente, ou talvez na questão da parte aí da oratória, como que a gente faz para te encontrar? Sim, eu deixei aqui no chat aqui, eu acredito que deve ser visível para todos, né? O meu e-mail, estou deixando também o WhatsApp, Ok, estou aí à disposição, seja para a advocacia, seja para o direito, seja para a questão de oratória, o que a gente puder contribuir aí, pode contar. o escritório onde o doutor atende, onde que fica, qual que é o endereço? Acho que pode ser, onde tiver como colocar também. Acho que seria bem interessante também, sabe? Sim, eu estou atendendo no centro de Betim, mas nesse momento de pandemia, de quarentena, nós Ah, estamos sim, claro, é fazendo o verdade. atendimento virtual, tá? Atendimento virtual. Inclusive, as audiências estão sendo online Então, o e melhor mesmo vai ser te acessar, né? Ter no acesso WhatsApp. pelo WhatsApp ou então pelo e-mail, não é isso mesmo? Exatamente. E aproveitando a deixa, professor, eu tenho visto, então agora começou a ter audiências online, e nós temos, às vezes, advogados que têm dificuldade para poder falar, para poder expressar dessa forma, e tem tido problema por causa dessa questão da oratória. Olha só, Então, interessante, viu? todas as áreas nós precisamos desenvolver isso. E agora que tudo está online, mais do que nunca, né? Verdade, com certeza. Eu vou fazer o seguinte, nem todo mundo está tendo acesso ao chat, eu vou deixar aqui na tela o término aqui do nosso encontro, vou deixar gravado aqui o seu, os seus contatos, né? E vou deixar o meu também, adiantando aqui que essa palestra foi gravada, e mais alguma dúvida que o pessoal tiver, né? Vou deixar aqui gravado na tela mais um tempo, então.
esses contatos para que as pessoas possam nos encontrar depois, ok? Mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela excelente contribuição. Gostaria de agradecer aí ao pessoal, alunos, funcionários da Faculdade Pitágoras e mais uma vez também a você, que nos prestigiou com a tua presença, que quem sabe não é aí da Faculdade Pitágoras, mas tirou um pouco do seu tempo precioso para estar conosco. Temos ainda mais algumas palestras acontecendo, temos amanhã, temos depois. As de hoje, obviamente, já encerraram as inscrições, e as de amanhã eu ainda não tenho certeza, mas posso procurar saber, caso alguém tenha interesse. No mais, pessoal, vou deixar aqui de novo, novamente, os contatos aqui na tela, ao encerrar aqui, e fiquem à vontade para anotar e mandar suas perguntas, ok? No mais, uma boa noite a todos, vamos nos cuidar, né? A pandemia está aí, precisamos preservar as nossas vidas e também os nossos familiares. Então, muito cuidado todos aí, e no mais, uma boa noite a todos, ok? Vou deixar na tela aí agora, compartilhando aqui.